pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês irão assistir essa aula. Aqui nós temos uma aula que está dentro de equilíbrio químico, portanto, não é um assunto novo, tá? Mas é um equilíbrio direcionado para substâncias que são pouco solúveis em água, tá? O tema da aula é equilíbrio de solubilidade ou constante do equilíbrio de solubilidade, tá? Também chamado de produto de solubilidade. É o assunto que a gente vai trabalhar, tá bom? Um beijo a todos aí, um bom estudo para vocês. Então, o que a gente tem quando a gente coloca uma substância em água, né? A gente pode colocar uma substância, uma base, tá? Existem bases que são solúveis e existem bases que são pouco solúveis, né? Eu vou chamar aqui de insolúvel, mas pelo menos um pouquinho a substância sempre consegue dissolver. Ácidos inorgânicos, todos são solúveis, tá? Por isso que a gente não trabalha a solubilidade de ácidos inorgânicos. Então, nós temos uma base, a base é caracterizada de arrênios, né, por ter hidroxila OH-, e um exemplo de uma base que não é muito solúvel é o hidróxido de prata. Quando eu coloco essa base em água, ela vai dissolver. O que consegue dissolver é a parte que vai para os íons, a parte que dissocia. Então, eu vou ter o Ag+ em água, dissolvido, e o OH- em água. E é considerado uma base pouco solúvel, tá? Vou chamar o nome de insolúvel, que é o que costuma aparecer, mas sempre um pouquinho consegue dissolver. Então, quando você coloca essa substância em água, rapidamente ela precipita, né? Quanto menos solúvel, mais rápido de precipitar. E aí vai ter um equilíbrio químico entre os íons que conseguem dissolver e a parte do precipitado que não dissolve. E é isso que a gente trabalha nessa aula, tá? Isso atinge o equilíbrio químico. Atingindo o equilíbrio químico, temos uma constante, lado direito sobre o lado esquerdo, só que sólido não entra na expressão da constante, certo? Essa é a nossa famosa constante Kc, que o químico adora ficar dando mais de um nome para a mesma coisa. O que a gente faz aqui? Damos o nome de constante do produto de solubilidade. Por quê? Porque, na verdade, os íons que nós temos aqui são os íons solúveis. Por isso que a gente fala do produto de solubilidade. Foi a parte que dissolveu. Essa constante também pode ser chamada de constante de solubilidade, tá? Só Ks. Essa concentração dos íons é a parte que dissolveu, tá? Então, por isso a gente fala que a concentração aqui do Ag+ e do OH- é o que a gente chama de solubilidade, aqui é a constante. Essa concentração aqui sempre tem que ser em mol por litro, tá, pessoal? Então, agora a gente vai dar um exemplo de um sal pouco solúvel para a gente analisar esse equilíbrio. Então, por exemplo, o cloreto de cobre 1, ou cloreto cuproso, porque o cobre tem duas cargas, né? Ele pode ser +1 ou pode ser +2. Aqui eu coloquei o +1. Quando eu coloco ele em água, ele vai dissolver, né? E você vai ter os seus íons na água, tá? Uma dissociação. Esse composto é pouco solúvel, é um sal insolúvel. Então, logo que eu coloco ele, rapidamente ele precipita. Então, vamos estudar esse equilíbrio aqui, dos íons que dissolve com a parte que não dissolve. Gente, sempre a ideia aqui é que a solução está saturada, porque só começa a precipitar quando eu não consigo dissolver mais, tá? De novo, temos uma constante, o lado direito, lembrando que o número do balanceamento é o expoente, né? Sobre o lado esquerdo, é a nossa constante Kc, não entra sólido nessa expressão, e como nós estamos analisando a solubilidade, a gente também pode chamar de Kps, constante do produto da solubilidade, dos íons que são solúveis, né?
essa parte aqui, essa concentração também tem que ser em mol por litro. E essa constante também pode aparecer com o nome de constante de solubilidade. Então, de uma maneira geral, o que nós temos aqui? É considerado um equilíbrio heterogêneo, porque a gente tem uma fase aquosa e a fase do precipitado, né? Então, a gente tem aí um sistema heterogêneo. O que nós temos aqui? A parte que dissolve é a parte que vai para os íons. E quando dissolve, essa solução fica saturada. E a parte que precipita vai ficar em equilíbrio, tá? Todas as constantes que eles fornecem, eles padronizam para 25 graus Celsius. Então, nós temos essa ideia teórica aqui. Uma solução saturada com os íons da substância, né, separados, cercados pelas moléculas de água, e um corpo de fundo, um precipitado, que é um sólido que está em equilíbrio. Essa constante sempre vai analisar apenas os íons que estão dissolvidos, porque o sólido não entra na expressão, tá? A gente já viu isso. E aqui muito importante, tá? Que os vestibulares costumam cobrar. Quanto menor for a solubilidade, quanto menos solúvel for o composto, menos íons eu tenho, certo? A constante é menor, tá? Então, quando o composto fala assim, quem é o mais solúvel? É o que tem a maior constante. Quem é o menos solúvel? É o que tem a menor constante. Tomem cuidado com o termo. Quem precipita primeiro? Gente, o que precipita primeiro é aquele que dissolve menos, né? Por isso que ele precipita, tá? Então, às vezes também eles cobram isso de vocês. Quem precipita primeiro é o menos solúvel. Aqui eu coloquei que também pode ser constante de solubilidade, porque nos últimos anos tem aparecido mais o termo KS do que KPS, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma análise de 3 recipientes e qual deles, o que vai acontecer em cada um deles. Se o que eu coloco vai dissolver e a solução vai ficar insaturada, se o que eu coloco vai dissolver e a solução fica saturada, ou o que eu coloco dentro dessa solução, dessa água, vai precipitar, usando a constante de solubilidade, tá? Aqui existem exercícios que fornecem o coeficiente de solubilidade. A gente também conseguiria analisar, mas aqui a ideia é analisar quando o exercício te fornece a constante. Então, eu peguei aqui um exemplo, que é o cloreto de prata, um exemplo que cai bastante, que tem uma constante aproximadamente 10 elevado a menos 10. A constante de solubilidade 10 a menos 10. O que significa isso? Que o produto dos íons que ficam na água, portanto, a parte que dissolve, vai estar no limite com 10 a menos 10. Essa é a ideia, tá? Aí, o que eu tenho no primeiro frasco? Eu peguei o primeiro frasco, 1 litro, e coloquei aqui uma solução que tem o íon de prata, porque é a prata que me interessa, tá? Aqui eu poderia ter usado nitrato de prata, né? Qualquer outra substância, mas o que me interessa é o íon positivo. 10 a menos 5 mol. E peguei uma outra solução que tem o Cl-, pode ser, por exemplo, o NaCl, que tem 10 a menos 6 mol por litro. Estou olhando o Cl- porque é ele que me interessa. E já coloquei aqui na água. O produto desses íons vai me dar um valor de quanto, tá? Vamos analisar. Aqui eu peguei um outro frasco e aqui eu peguei um outro frasco. Vamos voltar para esse primeiro aqui, tá? Quando você analisa se uma solução está ácida, básica ou neutra, a gente faz o que é uma comparação que é chamada de constante aparente, tá? Eu gosto de dar esse nome. É quando você vai analisar o que você tem em relação ao valor da constante, tá? Tem material didático que fala quociente. Eu não gosto muito de usar esse termo. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha constante aparente, com a quantidade que eu coloquei aqui, vai dar 10 a menos 11. Então, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 11. Eu tenho um produto dos íons que estão na água com um valor menor do que o limite. Portanto, vou conseguir dissolver e a minha solução vai estar
insaturada, tá? Se eu fizer isso aqui para o frasco do meio, menos 4 de prata e menos 6 do Cl-, fazendo essa constante aparente, eu tenho 10 a menos 10, que é exatamente o limite. Conclusão, vou conseguir dissolver, mas aqui a minha solução está saturada. Quando eu colocar 10 a menos 4 da prata com a G+, com 10 a menos 3 do Cl-, ao calcular essa constante aparente, eu tenho 10 a menos 7. Menos 4 com menos 3, menos 7. É um valor maior do que o limite. Estou colocando mais do que o produto, do que o limite. Conclusão, o que eu estou colocando a mais vai precipitar, tá? Então, você vai ter a precipitação para que essa solução fique no limite, que é 10 a menos 10, tá? Depois que precipita. Aqui vocês às vezes acham, vocês pensam assim, Arlise, eu não poderia estar super saturada? Se ele tivesse falado para mim que você aqui dentro tem essa quantidade de íon, sim, mas eu estou colocando. E sempre que eu coloco, gente, a solução obedece o padrão que ela está acostumada. O limite é 10 a menos 10. Agora, se o exercício falasse assim, em condições especiais, eu tenho dissolvido 10 a menos 4 e eu tenho dissolvido 10 a menos 3. Aí ele está falando que está dissolvido. Aí, então, ela está super saturada, porque o produto dá 10 a menos 7 e o limite para dissolver é 10 a menos 10, tá bom? Aqui um exercício para a gente aplicar, tá? Eu tenho uma tabela que tem o produto de solubilidade, que é a constante, dessas 5 substâncias. Cloreto de cobre, carbonato de cobalto, cromato de chumbo, sulfato de estrôncio e oxalato de cálcio. Todos esses valores. A pergunta é, o sal mais solúvel em água é? O mais solúvel é o que tem maior constante, porque a constante analisa os íons que estão solúveis. Então, batendo o olho aqui, 10 a menos 6 é o mais solúvel. Se ele tivesse perguntado qual é o menos solúvel ou qual precipita primeiro, é o carbonato de cobalto. Não, era ele nada. É o cromato de chumbo 2, que é 10 a menos 14, tá? Então, o mais solúvel é o que tem maior KPS, portanto, o cloreto de cobre 1, tá? Alternativa A. Um exercício da VUNESP, tá? Ele me dá um composto, fala que é um pigmento alaranjado empregado em pinturas a óleo, né? O nome desse composto é antimoniato de chumbo 2. Estranho, né, gente? Tá? E aí, ele pede... Aqui, gente, eu coloquei a resposta antes do enunciado, né? A doida. Deixa eu colocar aqui a pergunta. Escreva a equação química balanceada da ionização desse pigmento pouco solúvel em água. Então, ele quer que você faça o equilíbrio desse composto com os seus íons. Está falando que é pouco solúvel, tá? Então, você faz o equilíbrio. PB, você tem 3 dele. A carga do PB é esse 2 que escorregou, 2 mais. Aquoso é o que dissolveu. Mais 2, vem para cá, essa parte inteira, SbO4, que é o antimoniato, e ele é menos 3, ó, você vê pelo escorrega, tá vendo? Tá? A sua expressão da constante é a concentração do Pb2+, elevado ao número do balanceamento, a concentração do SbO4, 3-, elevado ao número do balanceamento. Gente, muitas vezes os exercícios, eles pedem apenas a expressão, tá? Eu vou fazer um exercício de cálculo para vocês verem, mas às vezes eles pedem apenas a expressão, tá bom? Um exercício para a gente calcular, tá? Ele fala a solubilidade de um sal. Cuidado na interpretação do exercício. A solubilidade é a quantidade que dissolve. É diferente de eu falar a constante de solubilidade. A constante de solubilidade é o K, tá?
A solubilidade é a quantidade que dissolve. Então, eu tenho aqui um composto A2B que dissolve 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ele quer qual o produto da solubilidade? Produto de solubilidade é a constante. Gente, hoje os vestibulares têm escrito calcule a constante, tá bom? Então, porque confunde, né? Produto de solubilidade é a mesma coisa que constante de solubilidade. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu tenho que escrever a expressão de quando eu coloco essa substância em água, né? A2B em água vai me dar 2 do A mais e 1 do B2 menos, tá? Esse 2 menos veio de escorrega. Como é um exercício teste, se você não acertar a carga, não faz diferença. Porque, na verdade, você precisa dessa quantidade aqui. Que você tem 2 do A e tem 1 do B, tá? Isso daqui está em equilíbrio químico. A expressão da constante é só o lado direito, porque sólido não entra. Então, é a concentração do A+, elevado ao seu número do balanceamento, que é 2, vezes a concentração do B2- elevado ao seu número do balanceamento, que é 1. Aí, ele fala que dissolveu 2 vezes 10 a menos 3 mol. O que dissolveu foi dessa substância. Vou analisar quanto que foi para os íons. A proporção aqui é 1 para 2. Então, aqui é o dobro daqui. Então, eu vou ter do íon A mais o dobro, que vai ser 4 vezes 10 a menos 3. A cada um desse que eu coloco para dissolver, eu formo um do B. Então, eu vou ter a mesma quantidade dele dissolvido. Esses valores é o que vem aqui dentro, concentração em mol por litro, tá? Sempre é mol por litro. Então, vamos colocar lá dentro, 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 3 e fazer a continha, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Vezes esse 2 dá 32. Então, ó, já sei aqui, ó, tá aqui, é o único que dá 32. Vamos ver a potência só para garantir, né? 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, que dá 10 a menos 6. Com esse 10 a menos 3 aqui, 10 a menos 9. Fechou, tá? A alternativa E. E agora, vamos fazer um exercício da Fufu. Vamos lá. Essa aula ela é curta, gente, porque na verdade a gente já viu equilíbrio químico, né? Então é uma aula que analisa o equilíbrio quando a gente coloca uma substância pouco solúvel em água, tá? É o equilíbrio da parte que dissolve, que é uma quantidade pequena, tá? Então aqui eu peguei um exercício da Fufu, que fala que o produto de solubilidade, então é a constante, tá? Do sulfato de chumbo 2 é 2,25 vezes 10 a menos 2, menos 8, a 25 graus Celsius. Ele quer a solubilidade desse sal. Agora é o contrário do exercício anterior. Lá eu dei a solubilidade e pedi a constante. Aqui a Fufu te dá a constante e pede quanto que dissolve. Cuidado que ela quer quanto que dissolve em gramas por litro, tá? Então, a primeira coisa é escrever a expressão da constante. Está aqui, tá? Eu vou ter o sulfato de chumbo, quando dissolve, vai me dar os íons Pb2+, que dissolve, aquoso, e o SO4, 2- aquoso, a parte que dissolve. Isso atinge o equilíbrio químico. Legal. Temos uma constante do produto de solubilidade, que é só a parte dos íons elevado ao número do balanceamento, 1 em 1. Tá aqui. Agora, eu quero saber quanto dissolve, que eu não sei, então eu vou chamar de X. Só que eu sei que o que dissolve desse composto é o que forma aqui. Então, eu vou ter X aqui e vou ter X aqui, porque a proporção é 1 para 1. Vou colocar esse X dentro da expressão. Eu tenho a constante, chamei aqui de X e aqui de X. X vezes X, X quadrado. 2,25, vou tirar a vírgula. Andando duas casas para cá, dá 225 vezes 10 a menos 10.
Extraindo a raiz, porque o x², né? Então, eu extraio a raiz aqui, extraio a raiz aqui. Raiz de 225 é 15. Extrair raiz dessa potência é pegar esse expoente e dividir por 2, porque é raiz quadrada, tá? Então, 10 a menos 5, 10 a menos 10 fica 10 a menos 5. Legal. Aí, o que acontece para os desatentos? Acho que acabou o exercício. Tá feliz e vai para o próximo. Mas Fufu pediu em gramas, gente. Cuidado, tá? Então, o mol tem que passar para gramas. Como que mol passa para grama? Usando massa molar. Eu tenho aqui os valores das massas que a Fufu deu, do oxigênio, do enxofre e do chumbo. Então, o chumbo é 207, o enxofre é 32. 16 vezes 4. Somo tudo, tá? E aí eu tenho uma massa molar de 303 gramas por mol. 1 mol tem 303 gramas, 15 vezes 10 a menos 5 mol, x. Agora sim, o valor da massa é 0,4545 gramas por litro, porque esse mol está por litro. Essa é a solubilidade do composto. Tá certo, pessoal? Então, um bom estudo para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Beijão, pessoal!